Então vamos lá, pessoal. Essa segunda mesa agora, ela vai discutir produção e renda, né? Dando sequência ao QR Code, quando vocês estão fazendo aí o registro. Produção e renda envolve trabalho, então, para tanto, a gente vai ter a discussão do ODS 8, Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico, com o professor Vitor Bartoletti Sartori, da Faculdade de Direito da UFMG. Produção e renda envolve indústria, inovação e infraestrutura. Para tanto, muito obrigada, professor Oswaldo, por ter aceitado o nosso convite. Ele é o chefe do PUCTEC, né, e está aqui conosco hoje. E envolve, né, produção e renda envolve consumo e produção responsável e, portanto, a gente tem aqui a Carolina Rocha, que trabalha na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e atua no mercado da moda, é formada em RI e atua também no, né, com moda, e vai falar da indústria circular, né, da economia circular, na verdade, mas aí tendo o recorte da moda, já que hoje, né, existe esse grande dilema. Compramos ou não compramos na Shein? Compramos ou não compramos na AliExpress? Né? Contribuímos ou não para o fast fashion? Qual vai ser o caminho, né, o próximo caminho da indústria da moda? Então, por favor, convido os nossos a ocupar os seus lugares aqui. E a professora Antônia, do Departamento de Ciências Sociais, que vai mediar, né, toda essa discussão. Bom, gente, bom dia a todos e todas, né? Dando sequência às discussões ora propostas por esse seminário. Eu vou fazer uma breve apresentação para que nós possamos ter tempo de terminar dentro do previsto. Eu vou fazer a apresentação dos palestrantes, dos nossos convidados, e, na sequência, cada palestrante vai ter em torno de 15 minutos para fazer sua explanação. Na sequência, a gente abre para as perguntas, né? Então, não vou nem fazer minhas considerações para que nós possamos cumprir o prazo previsto aí. Bom, para falar da ODS 8, Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico, então eu vou apresentar cada um e depois começa a fala na sequência, tá, gente? O professor Vitor Bartoletti Sartori, ele é professor da UFMG, mestre em História Social e doutor em Filosofia e Teoria do Direito, e é um estudioso das obras de Marx, Engels e Lukács. O professor encaminhou para a gente um currículo muito curtinho, se quiser complementar. Tá? Na sequência, teremos o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, o professor Oswaldo Maurício de Oliveira, a quem eu já tive o prazer de trabalhar juntos em projetos de extensão, né? O professor Oswaldo é mestre em administração, com graduação igualmente em administração, e atualmente coordena o curso de administração da PUC Minas e Betim, e coordena também o programa Ideias da PUC Minas, incubadora de desenvolvimento econômico com inovação ambiental e social, e coordenador do UB de Inovação e Extensão da PROEX PUC Minas. Também é mentor de negócios no programa de aceleração de startups, PUCTEC, professor dos cursos do ICEG, Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, e tem experiência na administração, com ênfase em finanças e empreendedorismo. É consultor em gestão estratégica e financeira de negócios pela empresa Oritus. Para tratar da mesa do ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, nossa convidada é a Carolina Neves Rocha, também professora e pesquisadora com pós-graduação em Comunicação e Tendências pela Universidade de Lisboa, né, atuando desde 2009 à frente desses processos de pesquisa e consultoria.
Empreendeu por 6 anos em marketing digital, com foco em negócios criativos, né, e locais. E hoje atua como diretora de projetos de desenvolvimento social na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na gestão de projetos estratégicos para a economia criativa de Belo Horizonte. Então, iniciaremos com a palavra do professor Vitor Bartoletti. Fique à vontade, professor. Alô, alô, me escutam? Tá, deixa eu botar o cronômetro aqui. Bem, agradeço muito pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Confesso que eu esperava um pouquinho mais de tempo, então vamos lá. 15 minutos, não dá para me apresentar muito, dá só para falar algumas coisas. O primeiro ponto é o meu susto, quando eu fui convidado para falar sobre o tema trabalho decente. A minha confusão se deu na medida em que eu achava que era trabalho docente, e que meu impulso ia falar que justamente trabalho docente não tem decência nenhuma, que a gente fica atolado de trabalho administrativo, que a gente acaba tendo muito orientando, que a gente não tem tempo de pesquisar, etc, etc, etc. Então, começar um pouco com essa anedota, né? Bem, eu vou falar aqui a partir de uma perspectiva marxista, que já me torna, de certo modo, um dinossauro. Mas vamos lá. Bem, o primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte. O tema do trabalho é um tema que, na teoria social e na filosofia, tendeu a ser renegado em diversas maneiras. Então, se a gente for pensar da década de 70 para cá, autores como André Gorz, por exemplo, ou mesmo Habermas, autores como Honneth, antes disso, no século XX, autores como Heidegger, tinham pouco afeto pelo trabalho, por assim dizer. Tratavam de maneira bastante rigorosa do trabalho até certo ponto, mas enxergavam o trabalho como algo que, se colocado na esfera pública, dava bastante problema. A minha fala vai um pouco no sentido de contrariar isso, ao mesmo tempo de não me colocar no campo daquilo que eu posso chamar de marxismo vulgar, que coloca justamente certa centralidade no trabalho, certa centralidade no modo pelo qual o proletariado se coloca e no modo pelo qual a produção deriva do proletariado industrial. Minha fala vai um pouco no outro sentido. E eu gostaria de trazer outro sentido para isso, começando dizendo que, para o Marx, a questão se coloca na medida em que o trabalho envolve necessariamente uma relação com a necessidade, e com a necessidade no seu sentido mais bruto, inclusive, na medida em que a produção material faz com que os homens subordinem-se à natureza. Então, há uma subordinação dos homens à natureza externa. Aqui há uma distinção bastante grande entre autores como Marx e autores que se colocam na medida em que o trabalho poderia ser uma espécie de jogo. Então, para voltar ao tema, para colocar o tema aqui, nesse tema, a gente não pode falar que o trabalho decente se confunde com o jogo, porque o trabalho se coloca, quer se queira, quer não, no reino da necessidade. Há uma subordinação a uma natureza externa. A produção material traz consigo a subordinação do homem à natureza. Para dominar a natureza, é preciso se deixar dominar por ela, para usar as palavras do Bacon. Então, primeiro ponto diz respeito a isso. Isso não quer dizer, no entanto, que ao tratar do trabalho, a gente deixe de tratar de qualquer forma de liberdade. Vai dizer o Marx, é possível um trabalho que se coloque com um trabalho associado, não com um trabalho que seja subordinado a uma teleologia colocada externamente, não como um trabalho que seja subordinado a um telos, a uma finalidade colocada socialmente e que se coloca como estranha ao próprio homem. Vejam, na sociedade capitalista, a gente tem ali a autovalorização do valor, ou colocando em termos mais concretos, o ímpeto de lucratividade se colocando de maneira muito clara. Então, vejam, o telos do trabalho na produção capitalista é justamente a produção de mais valor, a produção de lucro. Isso justamente faz com que os trabalhadores não estejam exatamente livremente associados, mas que haja uma coerção econômica que se coloque na atividade do trabalho. Para o Marx, isso não é algo necessário. A coerção que se coloca a partir do momento que há uma natureza externa e há uma subordinação a uma natureza externa é muito diferente da subordinação que se coloca em meio a formas econômicas específicas. No nosso caso, uma forma econômica colocada sob a égide do capital. Então, para o Marx, é possível que você tenha um trabalho que se coloque justamente como um trabalho planejado, racional e coletivo. Vai dizer o Marx, no reino da necessidade, justamente é possível se pensar em liberdade nesses termos. Então, vejam que o autor, ao mesmo tempo, ele reconhece que o trabalho não é um jogo, simplesmente, ou seja, há a necessidade de aprender as determinações da própria natureza e se subordinar às determinações da própria natureza. Vejam, se eu tenho aqui isso aqui de madeira, não tem como eu fabricar com a madeira uma escova de dente. Eu posso tentar ressignificar o quanto eu quiser a escova de dente, que é uma escova de dente. O que vai acontecer é que eu vou arrebentar minha gengiva com isso. Então, há ali uma subordinação à própria natureza externa. Mas é muito diferente uma produção que se dá sob a égide de uma potência estranha que impele os homens a se colocar em determinado sentido,
e algo que não se coloca nesse plano. Então, primeiros 5 minutos da minha fala, justamente trazendo que, na perspectiva marxiana, você tem ali o trabalho colocado no reino da necessidade. E justamente sobre esse reino, sobre a produção, se coloca o que ele chama de reino da liberdade. Por que eu trago isso? Porque é uma tendência hoje a gente reconhecer a si mesmo, quer se queira, quer não, a partir do nosso trabalho, mais especificamente a partir do nosso emprego. Então, se a gente for pensar, se eu pergunto para qualquer pessoa, eu faço isso muito em sala de aula, pergunto assim, opa, tudo bem? O que você faz? A pessoa teve uma pergunta para ela que perguntou sua atividade, e atividade não é sinônimo de trabalho, certo? E a pessoa vai responder justamente o emprego que ela tem. E mesmo quando é estudante, ela fala, eu sou estudante de direito, eu sou estudante de serviço social, etc, etc. Colocando justamente aquilo que está fazendo, sendo subordinado ao emprego que vai ser colocado posteriormente. Então vejam que loucura, né? A forma de reconhecimento que se coloca na sociedade capitalista é uma forma de reconhecimento que traz o trabalho como central, mas traz justamente o trabalho na forma do emprego, na forma de subordinação ao assalariamento. Ou seja, parece que você não é nada se você não tiver um salário. Sendo que falar de salário é falar de formas sociais específicas. É falar da separação entre produtor e meio de produção. Ou seja, no nosso dia a dia, aparece como uma espécie de segunda natureza essa categoria, a categoria trabalho. E ela aparece justamente com um trabalho que se coloca de modo, com uma espécie de gelatina, por assim dizer, e ela vai se colocar como um trabalho abstrato, um trabalho em que a gente encontra nosso reconhecimento, em que encontramos, inclusive, aquilo que somos. Então, uma loucura, né? Justamente, se eu pergunto o que você é, o que você faz, você acaba respondendo, na verdade, uma parcela mínima daquilo, né? Você responde o seu emprego. Então, o desenvolvimento de forças produtivas, que tem como base a produtividade do trabalho, ele traz o desenvolvimento das próprias capacidades humanas. Faz com que se desenvolva, para usar as palavras do Marx, o indivíduo universal. Faz com que se desenvolva, para usar as palavras do Marx, uma personalidade multifacetada. E o que acontece no capitalismo é que, justamente, essa personalidade multifacetada, ela aparece de forma absolutamente unilateral, na própria vida cotidiana, enquanto em que eu pergunto para vocês o que você faz e você responde o seu emprego. Então, é uma loucura isso. Então, vejam, se é para falar ali de trabalho decente, sem falar de crítica a essa forma social específica, que é a forma capital, não tem como fazer isso. Porque, justamente, objetivamente, isso aparece na sociedade como algo que se impõe a gente. Então, se a gente quiser fazer um discurso que não seja um discurso moral, simplesmente, um discurso que coloca ali um ímpeto bondoso, mais impotente, a gente tem que criticar as próprias formas sociais. E, justamente, o Marx vai trazer algumas formas sociais bastante importantes, algumas formas econômicas bastante importantes. A gente tem, por exemplo, a mercadoria. Então, vejam, as coisas não aparecem como mercadorias por natureza, mas só em determinadas relações sociais. Uma coisa traz consigo uma relação social, traz consigo uma mediação específica de relações sociais para que seja uma mercadoria, para que possa ser vendida. Para eu falar em venda, eu tenho que ter em conta também outra categoria, que é a categoria do dinheiro, que justamente vai se colocar ali. Então, vejam, falar de trabalho na sociedade capitalista é falar também de mercadoria, é falar também de dinheiro. E é falar do modo pelo qual mercadoria e dinheiro se relacionam, no modo pelo qual você tem aqui um dinheiro que aparece comprando uma mercadoria e que justamente aparece ali com mais dinheiro posteriormente. Então, vejam, há aqui, nesse dinheiro que aparece com uma mercadoria específica que traz um padrão de medida, algo que traz um crescimento da riqueza na sociedade, algo que traz ali um crescimento do valor e que vem de algum lugar. E justamente você tem ali, nessa forma, dinheiro, mercadoria e dinheiro posteriormente, você tem ali a forma que o Marx chama de capital. Então, essas formas econômicas aparecem na vida cotidiana como algo pressuposto. E justamente aquilo que aparece se escondendo é o processo de produção do mais-valor. O processo em que você tem a compra e a venda da mercadoria, força de trabalho. O processo que você tem justamente a subordinação do trabalho ao capital. Então, falar de trabalho decente é falar também da necessidade de supressão da subordinação do trabalho ao capital. É falar no limite da necessidade de supressão do próprio assalariamento. É falar no limite da necessidade de supressão dessas formas econômicas específicas. Vejam, eu sei que eu estou sendo um dinossauro aqui. Eu sei que justamente os economistas vão falar que não tem nada a ver mais isso depois do Keynes, depois vão mencionar ali uma revolução marginalista, etc, etc, etc. Mas é um fato que sempre que a gente tem uma crise, a gente acaba se voltando para os marxistas. E veja, eu estou trazendo algo bastante básico aqui.
Algo que está colocado ali no primeiro capítulo do Capital. E claro que eu também não sou um dinossauro a ponto de não conhecer os autores marxistas mais próximos, ou os economistas mais próximos. De qualquer maneira, é um fato. Quando a gente vai falar de desenvolvimentismo, quando a gente vai falar de desenvolvimento, justamente tudo que eu falei aqui é deixado de lado. Então, essa segunda natureza aparece ali justamente como uma segunda natureza. E a gente toma a nossa vida como se aquilo que a gente fizesse fosse o nosso trabalho. E se eu pergunto para você o que você faz, muitas vezes você vai dar uma resposta que é muito louca. Eu sou desempregado. Então, olha que doideira, né? Justamente na medida em que você não tem emprego, essa ausência acaba te definindo. E essa centralidade do trabalho, para usar uma expressão que não é uma expressão muito boa, veja como que isso aparece no capitalismo, é algo aviltante. É algo aviltante. Então, se é para falar de trabalho decente, é para falar contra isso. É para falar contra isso. Claro que eu sei que não é isso que a ONU tem em conta. Claro que eu sei que justamente não é isso que 99,99% das pessoas têm em conta. Claro que eu sei que eu sou um dinossauro e que se você for para a quermesse de 7 Lagoas, vai ter muito mais gente do que uma reunião de todos os marxistas brasileiros. Mas isso não faz com que o que eu esteja falando não faça sentido. Enfim. Então a gente tem essas formas econômicas como algo pressuposto. E o que se acaba fazendo geralmente? Se remexendo não tanto essas formas econômicas, que são tomadas como uma segunda natureza, mas justamente as figuras econômicas. Então, essas figuras econômicas que são tratadas no livro 3 do Capital, são figuras que vão ser tratadas na medida em que seria possível se mexer na relação que existe entre juros, renda e lucro. Então, parece que justamente mexendo nisso, a gente consegue trazer ali uma solução a essas questões, em que o trabalho decente, no limite, seria o trabalho que se coloca ali com uma igual remuneração. Veja, isso é mais antigo que andar para frente. Isso aí o Proudhon já vai trazer, e o Marx vai arrebentar ele. Mas, enfim. Então, supondo que nós tivéssemos uma igualdade salarial, supondo que nós tivéssemos, com o mesmo poder de compra, todo mundo ganhando 100 mil reais. Horas, a gente não teria alguém como próximo do homem do Renascimento, Michelangelo. A gente estaria muito mais próximo, sei lá, do Rodrigo Faro, do Augusto Liberato, ou seja, do Ratinho. Então, o nosso grau de cultura estaria muito mais próximo do Ratinho do que do Michelangelo. E você vai me falar que isso ali é algo decente? Não me parece. Parece que é uma indecência, inclusive. Mas aí é outro papo, né? Então, gente, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é o seguinte. Se a gente for partir de uma perspectiva marxista, a gente vai questionar a própria raiz da coisa. Eu sei que é muito difícil questionar a raiz da coisa. Até porque, justamente, as coisas que aparecem no nosso cotidiano, muitas vezes dizem respeito muito mais a essas figuras econômicas que às formas econômicas. Claro que as formas econômicas se impõem. Claro que você está numa faculdade pensando em vender sua mercadoria à força de trabalho. E, nesse sentido, você está pensando em como suas capacidades humanas produtivas vão ser vistas como mercadoria. Então, isso aqui é cachapante no cotidiano. Mas você tem que pagar aluguel. Então, tem ali renda urbana. Você está devendo as calças para pagar a faculdade. Então, você tem a questão dos juros aparecendo ali. Você tem lucros estratosféricos das empresas. Então, não sou louco também de dizer que isso não é algo que tem certa importância. Mas o que eu estou falando é o seguinte. De uma perspectiva marxista, há uma relação íntima entre as formas de desenvolvimento da produtividade do trabalho, do modo pelo qual se coloca o trabalho socialmente, e essas formas econômicas específicas, que levam a certas consequências que se colocam no plano das figuras econômicas também. Vejam, o Marx, a criticar o Proudhon, vai falar o seguinte, esse cara é um socialista vulgar. Por quê? Porque ele critica somente a forma mais tosca, a figura mais tosca do capital, que é o capital portador de juros, que é dinheiro que parece que gera mais dinheiro. Então, ali tem um fetiche do capital que é um absurdo, né? E claro que quando você vai pegar ali pessoas bastante bem intencionadas, bastante inteligentes, criticando isso e falando, gente, a gente tem que, por exemplo, aqui se voltar à produção e não tanto ali a essa sangria que é feita pelo capital portador de juros. A gente tem que criticar, por exemplo, a questão da dívida pública, etc, etc, etc. Quando a gente está criticando isso, a gente está criticando consequências e sintomas, que são sintomas que têm que ser tratados. Mas, se é para fazer algo que tenha ali alguma durabilidade, que não seja só um interregno entre um pêndulo de uma má infinitude entre bonapartismo e autocracia burguesa institucionalizada, tem que ir para a raiz. Ou vocês acham que com a eleição do Lula acabou a extrema-direita? Acabou ali a perseguição? Enfim, não, né? Tem ali o governador querendo congelar salário, cara, tem coisa mais tosca, enfim. Então, a única maneira de você tratar desse tema
na opinião modesta de um marxista, é justamente ir na raiz da coisa, tratando da questão das formas econômicas, do modo pelo qual isso se coloca, do modo pelo qual o trabalho traz consigo, ao mesmo tempo, uma determinação que é uma determinação ineliminável, que faz com que se tenha uma subordinação a uma natureza externa, mas como que há diversas formas de trabalho que se colocaram durante a história. E como que a gente tem condições agora de fazer com que o trabalho não se imponha simplesmente como isso que traz essa forma de reconhecimento unilateral. Porque justamente com a forma de trabalho que é desenvolvida sob o capitalismo, você tem tamanho desenvolvimento de forças produtivas que faz com que esse indivíduo universal, essa personalidade multifacetada, seja uma possibilidade. Se trata justamente de liberar essa possibilidade, e para isso é preciso ir à raiz da coisa. Bem, deu meu tempo agora, 15 minutos e 10 segundos, e agradeço. Valeu. Muito bem, professor. Muito obrigada pela observação do tempo. Agora nós gostaríamos de passar a palavra para o professor Oswaldo Maurício, que vai falar da indústria, inovação e infraestrutura. Professor? Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite aqui, a organização do seminário, em nome aí da professora Chiara, por estarmos aqui. E, principalmente, muito feliz de estar aqui ao lado da professora Antônia, que foi a minha mentora, me convidou aí, que me fez o convite para participar da ProEx, da extensão da universidade, onde eu estou até hoje, graças à professora Antônia. É um prazer estar contigo aqui, professora. Obrigado. Bom, eu trouxe aqui uma breve contextualização do objetivo 9, das ODS, para depois a gente passar aí até para essas reflexões, com contraponto aí, pelo menos a integração com esses outros ODS. Bom, o objetivo 9, ele traz para nós aí, os desafios da industrialização, inovação e infraestrutura, com basicamente a perspectiva do desenvolvimento econômico, do bem-estar humano. Aí eu acho que é do ponto que a gente pode ver aí essa conexão com a ODS 8, acesso equitativo e preços acessíveis. Então, dentro desse objetivo, aqui eu trouxe alguns dados do IPEA, para ver como que o Brasil tem avançado nesse objetivo 9, nessas metas, e a gente vê que avançamos muito pouco, dentro de cada meta. Então, a primeira é aprimorar o sistema viário. Hoje a gente ainda tem, infelizmente, 70% de todos os nossos transportes, voltado aí para o sistema rodoviário, que realmente é mais oneroso, tem um desperdício muito elevado, e aí provoca, inclusive, desigualdades regionais, e aí, além da insegurança no trânsito e no transporte. Com relação à meta 2, as atividades econômicas inclusivas e sustentáveis, produtividade de emprego, melhoras de condições de trabalho, a gente teve também aí, um pouco avanço no nosso processo de industrialização, com exceção aí do setor do agronegócio. A indústria brasileira ela vem caindo aí o seu desempenho ao longo dos anos. E, logicamente, gerando menos emprego com qualidade. Uma notícia aí que nós tivemos essa semana, a própria GM aí fez uma demissão aí de 800 funcionários essa semana, e informando aos seus colaboradores por telegrama e telefone: olha, a partir de hoje você não faz mais parte da empresa. Então, como é que a gente trabalha essa questão dessa qualidade do bem-estar humano aí, e o trabalho decente? Uma outra meta que é desburocratizar o acesso das micro e pequenas empresas. No Brasil, hoje, 80% aproximadamente o setor econômico é formado por pequenas e médias empresas. E aí, nessa perspectiva, as empresas hoje elas têm muitas dificuldades ainda de acesso ao crédito, acesso à inovação. A maioria delas teve um problema muito grave na pandemia, inclusive muitas deixaram de existir por falta de acesso, aí, principalmente a questão da tecnologia. A infraestrutura, que é a meta 4 aqui, com atividades econômicas renováveis,
Então, nós estamos falando aí de uma indústria com recursos renováveis, tecnologias limpas, né? A redução, que é um grande indicador nesse item aí, é a emissão de CO2 em relação ao PIB. Nós estamos aí sem avançar desde a década de 90, não conseguimos avançar, a indústria não conseguiu reduzir, né, essa emissão do CO2. Fortalecimento da pesquisa científica, para que haja inovação, né, para que haja desenvolvimento econômico, a nossa indústria precisa aumentar a sua capacidade tecnológica, né, e inclusive gerar emprego mais qualificado e produtividade. Então, nós também não conseguimos no Brasil ter esse avanço, pelo contrário, nós tivemos aí, né, nos últimos anos, cortes em investimento em pesquisa. Então, desde 2006, né, nós temos aí cada vez mais aí uma queda nesses investimentos. Também nós temos mais duas aqui, que é a questão de apoiar o desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação, né, com políticas públicas, ambiente normativo, agregação de valor às commodities, né? O Brasil hoje tem uma dependência muito grande ainda em relação às commodities. E aí, o valor adicionado, né, de tecnologia da nossa indústria, ele vem caindo desde 2012, né? E não crescendo. E, por fim, aumentar o acesso à tecnologia da informação, né? Acesso universal aí à internet, qualidade, proteção dos dados, segurança cibernética. E aí a gente tem aí, né, conclui-se que pouco se avançou no Brasil aí com relação ao ODS 9. Só que um dado, né, o Hub de Infraestrutura Global, ele traz que para que o Brasil consiga atingir as metas para 2030, ele deveria investir 4,7% do PIB. E hoje a gente está avançando, ele está investindo apenas 1,9%. Então, realmente, dá para ver quanto que a gente está longe aí do cumprimento dessas metas do Objetivo 9. Então, só para contextualizar, não sei quanto tempo ainda tenho. 5 minutos. Não. Posso falar mais 10? Então tá bom. Então, assim, dentro que a gente vê dessas metas, né, dessa perspectiva do avanço da indústria, né, brasileira, desse Objetivo 9, a grande questão é que, para que a nossa economia ela possa desenvolver, nós precisamos trabalhar a inovação, né, a infraestrutura e inovação, principalmente. E isso está ligado, logicamente, à questão da educação, né, da capacitação do nosso corpo, né, profissional, e também com relação à questão de pesquisa, né? Então, é muito importante o investimento na pesquisa, e aí as universidades ela têm esse papel muito importante nesse desenvolvimento. Fazendo assim uma relação, né, da interação aí com o ODS 8, né, a gente tem ali a conexão do desenvolvimento da indústria, que precisa estar conectado com o trabalho decente, né? O crescimento econômico, ele tem que preconizar a geração de emprego com qualidade, né? E, principalmente, o incentivo ao protagonismo, né, do colaborador ali, do profissional, do ser humano que está ali dentro. Por quê? Quem gera inovação dentro das organizações? São as pessoas que estão lá dentro, né? São os profissionais que trabalham dentro dessa organização. E se esse profissional que está ali dentro, ele não tem uma qualificação adequada, ele não tem um ambiente que favorece que ele possa ali desenvolver as suas habilidades, suas competências, né, que são desenvolvidas, são aprendidas aí dentro da universidade, por exemplo, ele vai ser realmente simplesmente uma força de trabalho ali para entregar uma tarefa e não buscar esse desenvolvimento, essa inovação. E aí, dentro ali, né, da fala do professor Vitor Sartori, para que favoreça, né, isso na minha concepção, que favoreça para dentro da empresa, dentro da indústria, essa personalidade multifacetada, que a empresa possa, né,
entender ali qual que é o propósito daquele indivíduo que está ali dentro da perspectiva, né, individual, mas também corporativa, fazer essa integração, ou seja, qual que é o propósito daquele profissional que está dentro da empresa e qual que é a conexão com esse propósito dentro, né, da visão e missão da empresa, né, da indústria ali no caso. Nós fazemos parte, né, eu faço parte aqui, e fica um convite para todos vocês, né, do Hub de Aceleração de Negócios da Universidade, da Ideias Lab, e tem o PUCTEC, né? Quem coordena o PUCTEC é o professor Humberto, do próprio PG, eu faço parte lá do time de mentores, e a gente, no incentivo de criação de novos negócios, né, pensando nessa questão da inovação, uma das primeiras questões é, qual que é o propósito de você estar montando, né, uma startup, montando um negócio para entrar no mercado? Porque vai além de simplesmente gerar ganho, gerar retorno financeiro, retorno econômico. Então, essa é a grande discussão que a gente faz no mundo dos negócios hoje, é para que a empresa já nasce, né, ou já nasce com essa perspectiva, nessa visão das ODS, qual que é a contribuição que essa organização ela vai oferecer para os seus colaboradores, né, para a sua equipe, para os seus times, para o mercado ou para todos os seus stakeholders. Né? Então, logicamente, está vinculado aí a questão do trabalho decente e também, nós vamos ter a fala aqui, né, da ODS 12, que é o consumo e produção sustentável, que tem essa perspectiva aí, né, de tudo que a gente falou aqui da ODS 9, de recursos renováveis, de energia limpa e tal. Então, assim, é importante a gente entender que, né, o Brasil ainda, só para concluir, professor, temos muita coisa o que avançar, né, temos muitas reflexões para ser feitas, né, dentro dessa perspectiva, né, dos negócios, da indústria, da infraestrutura do nosso país, para que a gente possa, cada vez mais, né, atingir esse desenvolvimento que a nação precisa, né, que o país precisa, mas, logicamente, né, com essa qualidade, com essa sustentabilidade exigida. As empresas hoje elas estão cada vez mais sendo exigidas, né, trabalhar aí na pegada do ESG, né, traduzindo aí, né, ambiental, social e governança corporativa. As empresas que estão ignorando, né, essa agenda da sustentabilidade, muitas delas estão, lógico, ainda estamos longe, né, para chegar no ideal, mas muitas empresas estão sofrendo, estão saindo do mercado nessa perspectiva. Né? Trazer 2 exemplos recentes aqui, né, Americanas.com, né, e a 123 Milhas. São empresas que, né, não apresentaram, né, dentro da sua estrutura, dentro da sua governança, ações que pudessem gerar essa sustentabilidade, né, visando ali num processo, talvez, né, o foco somente no retorno capitalista ali, financeiro, econômico, ignorando exatamente as questões ali de clientes, questões ali da sociedade, né, ou questões ali da ética, né, da gestão corporativa, da governança corporativa de forma transparente, né, com todos os seus stakeholders. Então, o grande desafio que nós temos, então, nesse ODS 9 é exatamente termos mais investimentos por parte, né, tanto do setor público como do setor privado, para a questão dessa infraestrutura, inovação, porque vai ser muito importante a questão de sobrevivência, né, e essa questão aí da sustentabilidade, principalmente voltada ali para pessoas, né, para as pessoas que estão envolvidas nessa questão da industrialização. Então, essa foi a minha contribuição inicial. Obrigado. Muito obrigado, professor Oswaldo. Na sequência, então, nós ouviremos a fala da professora Carolina Rocha, vai tratar de consumo e produção responsáveis. Fique à vontade, professora. Obrigada. Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui o convite da Chiara para participar dessa mesa, agradecer a presença de vocês, da organização,
cumprimentar todo mundo aqui que eu não tive a oportunidade da mesa. E já começo a minha fala dizendo que é um grande desafio, ao mesmo tempo que é uma delícia falar de moda, porque dentro dessa minha experiência toda voltada para a economia criativa, talvez é o setor que de fato me consolidou assim, profissionalmente nessa área, talvez não, é o setor que foi uma grande paixão, né, a vida inteira, depois virou um objeto de estudo e hoje eu trabalho com projetos nessa área. E aí, é muito interessante falar disso dentro da ODS 12, quando a gente pensa em assegurar padrões de produção e de consumo sustentável, porque não tem como pensar nisso sem falar na moda hoje em dia. E a minha fala vai ficar muito dentro de dois pontos importantes dentro da ODS, que é como que a gente faz para reduzir substancialmente a produção de resíduos e como que a gente faz também para conscientizar as pessoas dentro desse assunto. Antes, eu queria falar um pouco da moda, né? Porque é muito complicado quando a gente fala de sustentabilidade dentro de um setor onde ela, por si só, carrega no seu objeto o desejo. E quando a gente fala de desejo, a gente também fala de diferenciação entre os indivíduos. E isso é muito, dentro do nosso sistema econômico, ele é muito ligado à novidade, né? Então, logo eu quero me diferenciar, e aí quando eu chego em pontos que se massificam, né, principalmente quando eu falo de estilo e estética, a gente acaba querendo se diferenciar e recorre à novidade, ao novo, para buscar essa diferenciação. E nisso, na moda, virou o grande problema que a gente tem, que é um consumo exacerbado, né, muitas vezes inconsciente, gerado pelo puro desejo de ter aquela peça de roupa, né, muito perigoso hoje, inclusive com a rede social do momento, que é o TikTok, desse desejo imediato de consumo. E isso acaba encurtando também o período de vida útil de um produto. A gente descarta muito mais rápido aquilo que a gente consome dentro da moda. E aí, eu trago alguns dados muito importantes só para vocês entenderem qual que é o impacto da moda enquanto negativo mesmo, né, no meio ambiente. Primeiro que ele é o segundo maior setor que polui no mundo, né, desde como os produtos são fabricados até como a gente descarta ou até mesmo queima todas essas peças de roupas que a gente tem. Eu vou fazer aqui uma colinha só para alguns dados, para vocês entenderem o tamanho do impacto que é. A cada minuto são descartados 60 caminhões de roupas usadas. 10% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são de responsabilidade do setor da moda. 80% das roupas ainda hoje, ainda que a gente esteja criando uma consciência, que são produzidas, são queimadas. E a gente tem aí, acho que, não sei se todo mundo já teve acesso a esse documentário, mas a gente tem aí várias reportagens falando do deserto do Atacama, que infelizmente ganhou o título de lixeira do mundo, com aproximadamente 741 hectares de roupas que viraram lixo, que estão lá simplesmente sem uso algum. E aí, quando a gente para pensar como que a gente resolve essa quantidade de problema, a gente chega na economia circular, que hoje é a que entrega soluções mais efetivas no mundo da moda. Não estou falando que é em grande escala, porque, infelizmente, a gente tem muitos desafios, que eu vou falar um pouco mais para frente na minha fala, mas eu acho que é importante a gente entender o que é essa economia circular, que não é também só aplicada na moda, mas a moda ganha esse papel essencial de ser um exemplo, né? Então, muitas práticas estão vindo da moda nesse sentido. E aí a gente fala da economia circular como aquela que realmente tem o objetivo de não gerar um resíduo e muito, de forma simplificada, dizer que ela quer estender a vida útil de um produto. É diferente do que a gente pensa numa economia linear, também sendo muito simplista, de a gente acabar gerando um resíduo no final da vida útil desse produto, de uma forma muito irresponsável e sem se preocupar como é que a gente vai resolver esse problema. E aí eu nem preciso falar, né, qual que é o resultado de tudo isso.
E aí é importante a gente entender como que a circularidade acontece em 3 pontos da moda. O primeiro deles é no meio de produção. A necessidade da gente criar tecnologias que sejam capazes de fazer com que a gente consiga reutilizar, né, as matérias que a gente usa na produção. Por exemplo, não sei se vocês sabem, a moda também é uma grande culpada do desperdício de água. Pra vocês terem uma noção, eu vou fazer uma colinha aqui. Em média, são gastos para fazer uma peça de jeans 10 mil litros de água e um par de calçados 8 mil litros. Então, vocês imaginam isso numa escala fast fashion, o que não é gasto para a gente conseguir se vestir hoje aqui, né? E aí, a necessidade de a gente buscar e fazer criar tecnologias que consigam, por exemplo, sanar este problema é muito importante, né? O outro ponto é a matéria-prima reciclada ou renovável. Vocês também já sabem todos os efeitos que as fibras, os microplásticos têm dentro dos oceanos e de qualquer outro ambiente, né? Mas a gente tem evoluído e é importante que a gente entenda a circularidade a partir da pesquisa de novas fibras a serem usadas e que conseguem substituir, em termos de qualidade, essas fibras sintéticas que a gente não consegue reciclar ou reusar, né? E aí a gente tem o cânhamo, que é uma planta da família da cannabis, que tem ganhado aí muita força dentro da moda. A gente tem uma pesquisa com o micélio, que é uma fibra que vem do cogumelo, né, e que tem gerado um tecido semelhante ao couro animal e com a mesma qualidade, com a mesma maciez, né, que tem trazido para dentro dessa pesquisa grandes marcas, inclusive a Hermès, que é uma marca de luxo que hoje vende as bolsas mais caras de couro animal, né? Então, quando a gente vê também essas grandes players da moda tomando decisões importantes, né, de terem práticas de produção mais sustentável, é importante a gente ficar de olho, porque isso uma hora reverbera aqui no pequeno. E outras fibras, como o milho, a gente mesmo tem uma série de plantas que conseguem trazer para a gente essa maciez do couro também, produzir um couro animal que está sendo usado. E as fibras sintéticas recicladas, que hoje contribuem muito para alimentar a indústria da moda de praia. Então, usa-se muito redes de pesca que não são mais usadas, trabalham aquela fibra sintética e produzem um excelente tecido, inclusive, para a gente conseguir criar coleções na moda praia. E, por fim, tem o outro ponto, que são os modelos de negócio, né, que não necessariamente fabricam um produto do zero, mas que, de certa forma, tem ganhado aí um espaço na moda e que vocês já devem estar acompanhando bastante, que são essas práticas de troca, aluguel, revenda e reparo, né? Só para vocês terem uma noção, aí, gente, eu estou falando vários dados aqui, mas depois eu posso fornecer todos esses relatórios para vocês, que são bem interessantes para quem se interessar. Mas estima-se que o mercado de venda de segunda mão, né, que são os brechós, as revendas as roupas de segunda mão, já ultrapasse o fast fashion em 2030. Então, isso é muito representativo também, né? É uma dinâmica toda mudando dentro do que é ainda o status quo da moda, que é essa produção em escala e exacerbada. Nesse contexto, é importante a gente citar que, desses modelos de negócio, que mais do que a produção de um produto, a fabricação de um produto, de uma peça de roupa, o design ele tem um papel muito essencial para trazer soluções criativas, né? E aí uma outra técnica que é muito interessante da gente citar é o upcycling, que é a ideia de tornar um material, um produto, em um outro produto, mas com valor agregado, para que ele possa ainda cumprir esse papel do desejo de vestir um design, do desejo de identidade, do desejo de se diferenciar através da moda. E aí eu trago 3 exemplos positivos, porque a gente também vai discutir alguns desafios, mas que eu acho que é importante. Em termos de instrumentos internacionais e de regulamentação, o
que a gente tem hoje de maior destaque, né? A Carta da Indústria da Moda para a Ação Climática, que ela existe desde 2018, mas que teve um papel assim de relevância tanto na mídia e que de fato propôs alguma coisa em 2021 na COP26. E aí a gente tem um compromisso aí de reduzir em até 50% até 2030 a emissão de gases de efeito estufa pelo setor da moda. São 130 empresas envolvidas e 41 instituições. E aí, mais uma vez, é importante ressaltar o papel das grandes marcas, né? Porque no sistema econômico que a gente vive, a gente sabe que elas que acabam ditando o rumo de um setor. Então, nesse montante, tem muitos desses grandes aglomerados da moda, que são, sim, os grandes responsáveis por essa mudança também, né? Então, tem que partir deles. A gente tem o Pacto Global da ONU, né, que também é um compromisso aí do setor privado com direitos humanos, causas ambientais, e a gente vê cada vez mais marcas de moda sendo convidadas, inclusive brasileiras, para poderem assumir esse compromisso. Nesses dois instrumentos, acho que é importante a gente ressaltar a questão de validação de um discurso, né, que é um grande desafio, inclusive, no setor da moda e acho que qualquer outro setor de consumo. É real o que você está falando, que você está fazendo, que você vai fazer, né, o que você está praticando? De fato está acontecendo? Então, quando você assume compromissos internacionais, eu quero acreditar que realmente está acontecendo alguma coisa e que eles não querem passar essa vergonha, né? De repente, aparecer várias ações que não fazem sentido. E, por fim, a União Europeia se torna hoje o nosso grande exemplo de regulamentação. Não estou dizendo que é 100% correta ou que está sendo conduzida da melhor forma, mas desde o ano passado lançou a regulamentação de design de ecodesign, né, com a meta de acabar com o fast fashion até 2030. Fez um grande levantamento, a título de curiosidade, cada europeu é responsável por descartar 11 quilos de roupa por ano, né? Então, eles têm assim também esse efeito, inclusive por saber que sediam grandes empresas, né, que contribuem muito para esse efeito negativo. E aí a gente tem o caso da Zara, inclusive, que já soltou agora no começo do segundo semestre um pacote de medidas e ações sustentáveis para cumprir essa legislação. Então, é outro momento que a gente vê uma das principais responsáveis, né, o grupo Inditex como um todo, não sei se vocês sabem, mas não é só a Zara, são mais umas 6 marcas de fast fashion que eles são donos. É ainda o maior grupo de moda do mundo, nesse sentido. E aí a gente tem ela já anunciando esses pacotes. Vai acontecer, Carol? Não sabemos, mas a gente quer apostar que sim. E aí eu acho, até a Chiara fala muito isso, a gente conversa muito isso. Às vezes o poder coercitivo ele é necessário como força de mudança de pensamento, assim, de mentalidade. Então, é uma coisa para a gente se observar. O segundo ponto que eu acho aqui que é muito importante em termos de conscientização são os grandes eventos de moda. Dentro do setor da moda, as semanas de moda elas ainda têm uma relevância muito grande para mostrar para a gente qual que é a moda do momento, né? Qual que é o espírito do tempo, como que a gente está correspondendo a esse presente e o que a gente está fazendo dentro da moda. E aí a gente vê inúmeras críticas das maiores semanas de moda do mundo, inclusive a de Paris, sobre a falta de ações efetivas. Por outro lado, a gente tem exemplos que vêm ganhando destaque, que ultrapassam a ideia conceitual e subjetiva só de desfiles e chegam em atividades de conscientização, palestras, ciclos de capacitação nessa área, porque é muito importante, primeiro, a gente mostrar com critérios de seleção de marcas para sua programação sustentáveis, mas é muito importante a gente mostrar que é possível fazer, né? E fora a mídia que isso ganha. Imagina a quantidade de influenciadores que não circulam nessas semanas de moda. E aí a gente tem o destaque para a Semana de Moda de Copenhague, na Dinamarca, né, que é extremamente exigente nesses critérios, e a gente tem a nossa versão brasileira aqui de moda sustentável, de Semana de Moda, que é a Brasil Eco Fashion Week, que acontece no final do ano, e é um evento que a cada ano duplica de público, assim. Então, é muito importante a gente ter esses momentos.
Por fim, nessa parte do positivo, né, antes de entrar nos desafios, é importante também a gente pensar em marcas pioneiras, que, de alguma forma, já estão começando a expandir o seu legado e suas ações, não só para dentro da empresa, mas também para o setor como um todo. Não sei se vocês conhecem, mas eu quero falar da Patagônia, que é uma marca, agora eu não vou saber muito bem de onde que ela é, mas ela é uma marca que produz roupas para aventura, né? E que, desde o começo da sua criação, ela tinha muito claro no seu discurso que não fazia sentido, né, que o seu principal propósito é cuidar do meio ambiente, uma vez que é ele que possibilita a própria criação dela. Se eu não tenho natureza, não tem como eu produzir roupas para aventuras na natureza. Então, desde sempre, eles sempre investiram em muitas tecnologias para a criação dessas roupas. Tem uma política de anos de reparo vitalício para qualquer pessoa que compre uma peça da Patagônia. Não é barata, mas ela dura, né? Uma eternidade aí. Então, também o reparo ele é bem menor do que qualquer outra peça de roupa. Expandindo suas ações para esse legado na sociedade, abrindo espaços de upcycling, de criação e de reparo abertos para qualquer empresa e qualquer pessoa utilizar, na intenção de estimular e de ser protagonista também nessa pauta. E, por fim, assim, dentro do que eles têm feito, que talvez seja mais inovador, é tornar o meio ambiente acionista da marca. Ano passado, o fundador ele abriu mão da sua participação, que é de bilhões, para poder entregar essas ações na mão do meio ambiente. Obviamente, é gerido por um fundo para causas climáticas, mas isso foi assim extremamente pioneiro e, desde então, do ano passado para cá, a gente está vendo outras marcas também tendo esse tipo de ação. E aí, por fim, não tem como eu deixar de falar dos grandes desafios para a gente poder trazer essa reflexão, mas, ao mesmo tempo, ficar de olho na moda, enquanto esse setor que pode, sim, e tem todo o potencial para ser exemplo na economia circular e ajudar os outros setores de consumo. Mudar o modelo de negócio é muito difícil, gente, requer tempo, né? Então, quando a gente fala, e aí tem uma produção em escala, que é muito mais cômoda, muito mais barata, e às vezes até muito inviável para muitas marcas de moda, isso demora tempo. Então, assim, uma empresa se comprometer com esses objetivos, ela tem que estar muito firme, sabe? Nos propósitos dela. Um outro ponto, aí eu já vou para um lado social, que muitas vezes a gente esquece, porque eu imagino que muita gente tem condições de comprar a sua brusinha querida, que muita gente não tem esse poder de escolha de consumo. Muita gente não pode desejar a moda, por falta de condições financeiras mesmo. Então, é muito difícil você trazer ou impor que a pessoa consuma de tal marca, de tal forma, quando ela está tendo o primeiro acesso dela agora. Há uma peça que ela vai ter por puro desejo, para corresponder a uma estética, a um estilo, a uma identidade que ela ainda não conseguiu criar. Então, é um grande desafio que a gente tem. E os mesmos modelos de consumo circulares, eles já estão começando a apresentar uns problemas. Porque antes, se a gente olhar 5 anos atrás, quem é que falava de brechó, né? Ainda cheio como fala, que é coisa de velho, que tem energia, enfim. A digitalização ajudou muito, porque aí a gente começa a ter uns brechós online, né, como, por exemplo, o Enjoei, mas é um problema quando isso se massifica em termos de consciência e de pensamento. Por quê? Porque, de repente, todo mundo quer colocar para vender. E aí a gente começa a entender o grau que é a quantidade de roupa que ainda tem. E como é que é? A gente vai conseguir reusar isso tudo? A gente vai conseguir revender tudo isso? Todo mundo vai conseguir usar todas essas roupas? Então, a gente está começando a ter esse grande desafio também com o mercado de revenda. E aí, para finalizar, a parte do greenwashing, né, que é o principal ponto, que é usar o meio ambiente como marketing, mas efetivamente não ter nenhuma ação com relação a isso. Então, aqui eu coloco 2 dicas, né? Primeiro, acompanhar um índice do Fashion Revolution, que é uma instituição, uma organização internacional com um braço muito forte no Brasil e que faz esse rastreamento de como que as empresas estão cumprindo, né, com seus objetivos sustentáveis.
E aí a gente vê, infelizmente, do ano, desde a pandemia, onde a gente exigiu até uma certa transparência maior das marcas, para uma retomada da economia, que esses números eles meio que estagnaram ou voltaram para trás. E aí é um grande problema quando a gente para analisar isso e ver o discurso da marca lá no Instagram. E o outro é um relatório muito legal, que eu ainda não tive tempo de explorar, mas depois também compartilho, que eles rastrearam, eles entregaram em totens de lojas como H&M, C&A e outras de departamento, aquela ideia de, deixa eu colocar aqui para reciclagem, né, para reuso, uns totens que tem disponíveis agora. E aí eles rastrearam por um ano onde ia parar essa peça de roupa, para entender se eles realmente estavam fazendo um uso interessante dela. E os resultados não são muito bons. Bom, é isso. Eu fico à disposição. Todos esses dados, eles estão disponíveis em relatórios super interessantes. Eu posso passar para a Chiara, meus contatos também. Vocês fiquem bem à vontade para fazerem perguntas sobre essa área. Mas aí, então, é isso. Fica a nossa reflexão e o nosso olhar muito atento para a moda, quanto pioneiro mesmo nessas ações de economia circular. Poderia falar muito mais sobre economia circular, inclusive, mas aí eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Bom, gente, já que a gente está no fast tempo, né? Eu tinha até uma pergunta aqui, mas eu vou abrir para o pessoal, Carolina. Tranquilo. E aí, depois, se der tempo, eu te faço a pergunta, pode ser? Pode ser. Para a gente dar oportunidade para todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Sim. Pessoal, bom dia. Eu sou Candice, sou professora aqui do ICS e sou antropóloga. E queria fazer um comentário sobre, principalmente a fala da Carolina. Eu queria só acrescentar uma marca pioneira dessa que você citou, a Refazenda de Recife, né? que você deve conhecer, e a estilista, eu conheço a fábrica, a estilista, e Magna Coelho, que é a estilista, ela não fala de moda, ela fala de indumentária. Né? Então, quando ela começou a marca dela, fez uma viagem para países, não países produtores de moda, mas que têm, digamos assim, práticas do vestir, que ela chama de indumentária, porque aí retira a ideia da novidade permanente. Né? E sim uma apreciação da durabilidade, do modo de fazer das coisas, e, né, às vezes bordados tradicionais, mas retira essa ideia de que eu desejo apenas o novo, mas sim que eu quero coisas que durem e que marquem a minha presença no mundo de uma forma identitária, não centrada na quantidade apenas. Né? Outro ponto interessante, eu acho que desses 12, esse ODS 12, chamou muita atenção para os aspectos culturais, né? Especialmente você falando de moda. Por quê? Porque nós temos uma tradição brasileira, pelo menos eu lembro, da gente circular roupa. Nós não costumamos jogar roupa fora. Eu nunca vi isso na minha vida, de jogar só se ela for emprestável para alguém. A gente sempre deu, ou dentro da família, por exemplo, você tem um bebê, você dá para alguém da sua família que também vai ter um bebê, sempre as roupas circulam muito. Né? Então, um lugar como o deserto da Atacama, se tivesse umas excursões de brasileiros, a gente ia dar conta daquilo ali rapidinho. Né? Certamente. Eu trabalho numa fronteira urbana aqui de Belo Horizonte, lá em Água Limpa. As associações de moradores têm quartos cheios de roupas e sapatos, né? E eu também circulo, levo muita coisa para lá. Lá nada se perde, né? Porque as crianças precisam, as pessoas precisam de roupas o tempo todo. Então, a gente já tem uma cultura de circulação de roupa, que é algo que a gente não joga no lixo, acho, normalmente não. Né? Então, essa ideia da troca, do aluguel, da circulação. E aí eu fiquei pensando, né, se investisse, talvez, em novas gerações, uma transformação cultural, nesse sentido de circular, mas no sentido também da doação, não só da venda, mas da circulação, e da durabilidade das coisas, né? De uma certa apreciação, isso tem a ver com valores, né? Da apreciação das coisas que duraram, dos tecidos que permanecem, desde a roupa da sua avó, a sua, que dura décadas, né? E apreciar a questão da indumentária nesse tom da duração. Né? Era só isso que eu queria comentar com você, mas como especialmente esse objetivo de todos que falaram aqui, o aspecto cultural, né, dos valores que conduzem às práticas são tão presentes. Né? E por aí deve acontecer a mudança, ou pelo menos junto com outros aspectos. Né? Obrigada.
Quer responder, Carolina? Na verdade, só complementar, assim, porque é uma fala muito interessante quando a gente pensa em nível Brasil, e realmente é, porque a gente tem muitos bazares, né? Sociais e tudo, que sustentam projetos sociais, assim. E realmente é muito mais forte no Brasil. E a gente, inclusive, hoje tem grandes investimentos para acelerar esses bazares, para que eles consigam ganhar o destaque, como, por exemplo, vou bem aqui, né? Não é bem assim, mas, enfim, vou usar, por exemplo, o Enjoei, né? Que tem esse espaço digital. Então, muitos bazares eles ficam escondidos, eles não conseguem, ou ainda sofrem muito com esses estigmas, né? De tipo, não uso coisa velha, não uso coisa usada, que vem com energia, por conta disso. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse período da digitalização, assim. E aí o que eu queria dizer é que ainda assim, né, ainda que a gente tenha essa cultura, eu ainda acho que põe o ponto de atenção, né, nessa questão do desejo, porque muitas vezes esse repasse ele é por necessidade, não é por uma escolha, né, de querer consumir aquela peça. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente consegue fazer uma curadoria ou a gente consegue dar atenção para esses espaços que fazem repasses de roupa ou fazem, tipo, os bazares, a gente dá a possibilidade também para trazer essa informação de moda, né? Que muita gente acaba procurando. E, por fim, falando das novas gerações, eu acho que é um ponto muito interessante, porque a geração Z, que hoje a maior parte de vocês fazem parte dela, a questão do brechó ainda cresceu muito por conta da identidade, da diferenciação. A própria fast fashion ele caiu no grande problema de ser tudo muito igual, todo mundo usar igual. E aí a gente também tem uma força cultural muito importante de querer identidade, se diferenciar ainda mais com peças que sejam quase que exclusivas. E a exclusividade ela consegue também, nesse sentido, né, de identidade, consegue também trazer uma força para essas práticas e novos modelos de negócio. Mas eu gostei muito da ideia de usar como indumentária, porque realmente no mundo da pesquisa de tendência, inclusive, moda é tido como algo de ciclo rápido e de puro desejo, né? Que não altera os nossos valores. E faz total sentido, gostei muito. Obrigada, viu? Bom, eu só vou fazer uma perguntinha para os dois, para o Oswaldo e para o Vitor, e aí eu queria fast resposta, considerando que eu acho que interpenetram a discussão do trabalho decente com a tecnologia, né? Esse quadro que você coloca aí, Vitor, ele é muito mais dramático com o processo de inovação tecnológica do mundo contemporâneo, né? Eu queria que vocês fizessem uma breve consideração do que de fato, que mundo se descortina para a gente, considerando isso que eu falei, da interseção trabalho indecente e tecnologia. Pode começar. Tá bom, então, rapidinho, né? Bem, então, questão de inovação tecnológica, a gente tem um momento em que essa inovação é gritante e, ao mesmo tempo, é feita principalmente por meio de universidades e do Estado. Então, tem um ponto aqui que é bastante importante para o Marx, que é o seguinte: o anacronismo do modo de produção capitalista, no sentido de que o investimento é um investimento que acaba vindo por formas sociais que se colocam e não mais por um investimento que é um investimento individual ou feito por herança, etc, etc, etc. Então, isso acaba sendo um ponto interessante a se tratar. Outro ponto, essa inovação, ao mesmo tempo, ela gera uma situação como uma situação horrível, mas traz também parte dessa solução, na medida em que você tem, com o desenvolvimento de forças produtivas, falar não só de desenvolvimento tecnológico, mas forças produtivas, e a ciência também é uma força produtiva. Então, marxista não é alguém focado somente em técnica, gente. Marxista trata de força produtiva no sentido mais amplo possível. Com isso, você desenvolve esse indivíduo universal, que se coloca também na medida em que as formas de produção se transformam substancialmente. Na medida em que você mostra, por exemplo, que o supervisor do trabalho não é mais o capitalista, é um trabalhador. Certo? O modo pelo qual é gerida a empresa, geralmente é gerida por trabalhadores, e não pelo capitalista diretamente. Então, você tem uma separação gritante entre a função na produção e a propriedade. De modo que se chega num ponto em que você pensa, qual o papel do capitalista aqui? Acaba sendo um papel que é um papel bastante anacrônico, né? Que é justamente tornar o trabalho indecente. Porque você tem uma forma de apropriação da riqueza que vem no limite da simples propriedade de uma ação.
ao passo que o investimento justamente acaba vindo por outras formas. E você acaba provando, por A mais B, por assim dizer, que é possível outra forma de produção. Afinal de contas, existem formas de produção, como, por exemplo, as cooperativas, em que quem gere o trabalho são os próprios trabalhadores. Você provou por A mais B, trabalhador associado. O problema é o seguinte, cooperativa no sistema capitalista, você tem os trabalhadores como seus próprios capitalistas. Então, você tem uma situação que, ao mesmo tempo, prova o anacronismo desse modo de produção e traz ali formas que acabam alimentando ele. Então, você tem ali uma cooperativa, você tem ali formas distintas de produção, etc, 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 que parece, porra, vão por aqui, é só ir passo a passo por aqui, não vão mexer no essencial e beleza. E não é isso, né? Então, tem um pouco essa situação, que é uma situação um pouco extremada, né? Ao mesmo tempo, a gente mostra que as soluções colocadas, que a humanidade não se coloca problemas que não pode resolver, a frase do Marx aqui. Aqui tudo que eu falei, gente, está no Marx diretamente, tá, gente? Inclusive esse papo das cooperativas e do trabalho de supervisão, tá? Então, é uma situação bastante complicada, né? Que, ao mesmo tempo, você mostra que aquilo é anacrônico, mas que aquilo acaba sendo alimentado por aquilo, por essa própria situação, gerando nesse trabalho ali, que é um trabalho que acaba tendo uma indecência gritante, né? Essas formas de reconhecimento que se colocam no domínio das coisas sobre os homens, para usar ali a expressão do Marx. Então, muito rápido. Oswaldo, obrigada, professor Oswaldo. Primeiramente, essa pergunta boa para cair na prova, essa assim, primeiramente, é importante a gente entender, né, que não tem como fugir da inovação, né? A inovação, ela está aí, está posta, o desenvolvimento tecnológico, ele vai, né, atingir todos os processos, todos os tipos, né, de produção, enfim. E alguns setores, parte, né, do setor da indústria, vamos dizer assim, utilizam, né, essa tecnologia e traz bastante benefícios, inclusive, né, para a qualidade de vida de funcionários, a questão aí, né, do trabalho decente. Então, existem várias, né, comprovadamente, várias funções, né, que foram melhoradas, né, o perfil do trabalho em função da tecnologia, logicamente. Melhorando, né, segurança, melhorando produtividade, melhorando uma série de questões. Por outro lado, também a tecnologia traz, né, por decisões de determinadas organizações, talvez até o aumento da precariedade do trabalho. Vamos pegar a uberização, né, do trabalho, onde você tem ali, às vezes, uma criação de um novo posto de trabalho ali, com um salário muito baixo, a questão ali das condições precárias, né, sem segurança, sem a questão ali das leis trabalhistas sendo atingidas. Então, eu entendo que a tecnologia, ela é fundamental para o desenvolvimento, não tem como a gente negar isso, né? A grande questão é a forma que essa tecnologia ela é empregada, né, para gerar esse desenvolvimento e dentro dessas organizações. Eu sou professor de finanças, né? Eu estou lá no curso de administração, eu ensino os alunos que o grande objetivo, isso está na literatura, né, na área financeira, que o grande papel do gestor financeiro é gerar riqueza para a empresa, isso está lá, né? E quando eu comecei há um tempo lá na Proex, né, trabalhar a questão principalmente, né, geração de trabalho e renda, com a economia solidária, conhecendo, né, essas novas formas, né, de economia e de forma sustentável, que você prevê uma série de outras, o trabalho cooperativo, né, isso realmente vem uma questão, será que é possível uma empresa gerar riqueza, gerar sustentabilidade econômica, sem, né, ou melhor dizendo, gerar sustentabilidade econômica, mas também gerar um trabalho decente, gerar uma sustentabilidade socioambiental? E a resposta é sim, né? A gente vê que é possível, né, se chegar a resultados
corporativos, que é a meta, né, do sistema capitalista, né, mas também com impacto socioambiental positivo. Temos grandes exemplos aí na sociedade e no mundo de empresa. Lógico, estamos muito longe do ideal, né, mas isso não é utopia, isso é possível. Okay? Muito bem, gente. Nós estamos em ciminha da hora, 12:30. Não se esqueça do QR Code aqui para vocês fecharem. Né? Gostaria de agradecer aos nossos convidados pela brilhante exposição. Gostaria de agradecer a presença de vocês e lembrá-los que à tarde tem mais. Um abraço a todos e todas.